São Bento nasceu na Umbria, Itália, no ano de 480. Era de família nobre romana. Desde pequeno, manifestou um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próxima à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida eremita e, levando-o para uma gruta escondida, Gruta Santa, no Monte de Subíaco. Lá, o jovem Bento aprofundou-se na vida de eremita e Romano o ajudava regularmente com alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos, só em orações e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto, encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Tempos depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Logo, sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamentos e orações. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço. Porém, não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno, mas abençoando a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim, Bento disse em seguida que Deus perdoe a vocês, meus irmãos. Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subíaco. São Bento fundou em poucos anos 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados e sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. A regra de São Bento, Regula Monasterium, é um livro escrito por São Bento com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. A regra de São Bento foi também adaptada para várias congregações de monges no Ocidente. No Monte Cassino, Itália, Bento começou a pregar o evangelho para o povo. Com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que fora construído no cume do monte, e com suas ruínas construíram 2 conventos com as bênçãos de São João Batista e São Martinho. Esta foi a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado em 529 com a bênção do Papa Félix III. São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos. Predisse sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã gêmea, Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges de pé com as mãos para o céu, morreu. Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada no dia 11 de julho. Sua imagem é representada com o livro das regras, um sino que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente representando o veneno. Um corvo com um pedaço de pão no bico, representando o tempo em que ele passou no deserto, e uma vara representando a disciplina.
A medalha de São Bento foi esculpida primeiramente nas colunas do mosteiro de Monte Cassino. Na frente da medalha, lê-se: sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. A medalha, como se conhece agora, é a do jubileu que foi emitida em 1880 pelo 14º centenário do nascimento do santo e lançada exclusivamente pelo abade superior de Monte Cassino. Com ela, se pode obter a indulgência plenária na festa de São Bento, dia 11 de julho, seguindo as condições habituais que a Igreja manda: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração, segundo as intenções do Sumo Pontífice. A medalha de São Bento é um sacramental reconhecido pela Igreja com grande poder de exorcismo. Os sacramentais são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, se significam e se obtêm pela oração da Igreja efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e são santificadas as várias circunstâncias da vida. No verso da medalha encontra-se as seguintes inscrições: CSPB, Cruz do Santo Pai Bento, CSSML, A Cruz Sagrada Seja Minha Luz, NDSMD, Não Seja o Dragão o Meu Guia, VRS, Para Trás Satanás, NSMV, Nunca Seduzas Minha Alma, SMQL, São Coisas Mais que Brindas, IVB, Bebas do Mesmo Veneno. São Bento é padroeiro da Europa e patriarca dos monges do Ocidente. Sua data festiva é dia 11 de julho. Oração da medalha de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É do mal o que tu me ofereces. Beba tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.